Boa noite a todos os amigos e irmãos que estão conosco nesta noite. Nós estamos em uma série sobre os 10 mandamentos. E a cada domingo estamos estudando um mandamento e às vezes até falamos mais de uma vez de um mesmo mandamento. Tamanha é a profundidade dos mandamentos do Senhor. No terceiro mandamento nós falamos 3 mensagens sobre este mandamento e da amplitude que ele é. Nessa noite nós vamos falar sobre o dia santo de Deus e nós vamos compreender através da Escritura a importância desse dia na nossa vida. Os rabinos dizem que esse dia ele é um exemplo para todos os demais dias da nossa vida, mas na questão da sua espiritualidade. Ele é muito mais do que um dia da semana. Ele, na verdade, tem bênçãos espirituais nesse dia, e nós vamos ver nesta noite. Se você trouxe sua Bíblia, por gentileza, gostaria que você abrisse o livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, nós vamos ler dos versos 8 ao verso 11. Êxodo, capítulo 20, dos versos 8 ao verso 11. Lembre-se do dia de sábado, para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou, diz a Escritura. Boa noite. O rabino Abraham Shua Haskell, ele escreveu um livro intitulado O Shabá, seu significado para o homem moderno. E neste livro ele escreve: a vida espiritual, ela começa a decair quando trabalhamos sem sentir a grandeza do eterno dia que há diante de nós. O sábado não era somente para o povo de Israel. No verso 10 de Êxodo 20, diz que é para o estrangeiro também, é para todos, porque ele foi dado um dia para o descanso da nossa alma, o descanso da nossa vida. Herman Hooke escreveu: o sábado representa os braços de uma mãe que se estendem para receber um filho cansado. E realmente o sábado tem esse poder de fazer, como diz Isaías, nos faz transportar acima dos altos desta terra. O sábado nos faz nós triunfarmos sobre as mazelas deste mundo, das lutas que temos e das questões que enfrentamos durante a semana. No verso 8 de Êxodo 20, diz: lembra-te do dia do sábado. No livro de Deuteronômio, capítulo 5, verso 12, diz para guardar o sábado. Vamos dar uma olhadinha lá em Deuteronômio, capítulo 5. Deuteronômio, capítulo 5, o verso 12. Diz assim: guarde o dia de sábado. No livro de Êxodo 20 diz: lembra-te do dia do sábado. E Deuteronômio fala: guarda o dia de sábado. São 2 palavras diferentes no mesmo mandamento. Interessante que lembrar traz o significado de lembrar sempre. Isso é, lembre-se sempre do dia do sábado, e a ideia é lembrar de algo que está chegando no hebraico. Olha que interessante. Quando Deus diz lembre-se do sábado, lembre-se de algo que está chegando no dia de sábado. E Deuteronômio, guardar, traz o significado de esperar ansiosamente.
Então, unindo os dois versos, Deus estava dizendo: espere sempre, mas espere ansiosamente por alguém que vai chegar nesse dia. Por isso, o sábado só se torna espiritual quando nós percebemos nele a presença de Cristo através do Espírito. O sábado só se torna um dia diferente quando nós podemos perceber que alguém chegou nesse tempo, dentro do tempo, para estar conosco. Eis a razão espiritual do sábado. É um dia que Deus separou para nós sentirmos e vivermos em sua presença. Fora isso, ele se torna um dia comum e normal como qualquer outro dia. Para alguns que conheceram o cristianismo e essas verdades depois, o sábado era um dia normal. Ele só passou a ter significado quando compreendeu que nesse dia Deus se faz presente, que é o dia que ele separou para estar com seus filhos. Portanto, há poder na santidade desse dia. O mandamento diz: ao sétimo dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Há 3 ações de Deus nesse dia. Primeiro, ele descansou, e a palavra grega aqui para descanso é Deus cessou as suas atividades, dando então uma certeza, segundo o mandamento, que nós devemos cessar as nossas atividades corriqueiras para nos dedicarmos às atividades espirituais. Por isso que até o pôr do sol de sexta-feira nós fazemos todas as nossas atividades. O que não pudermos fazer até o pôr do sol de sexta-feira, deixamos para fazer após o pôr do sol. Mas entre o pôr do sol de sexta e o pôr do sol de sábado, nós dedicamos totalmente ao Senhor. Desligamos nossos televisores, não temos mais interesse e contato com as coisas, notícias do mundo, nós nos voltamos totalmente para o Senhor, porque esse é o dia que Ele separou para estarmos com Ele. O sábado é um tempo onde o amor de Deus é revelado a cada um de nós. 6 dias trabalharás, mas o 7º dia não farás nenhum trabalho, diz a Escritura. É um dia de graça, misericórdia, amor e bondade do Senhor. Por isso Jesus falou que o sábado foi feito para o homem, para que o homem compreendesse que há alguém superior que o ama, que o protege, que o guarda. E o sábado traz todas essas prerrogativas na sua observância. Talvez você pergunte: como eu posso manter o sábado um dia santo? Como eu posso compreender que realmente esse dia é um dia diferente de todos os demais dias da semana? No livro de Êxodo, no verso 10, diz que o 7º dia é o dia do Senhor, é o sábado do Senhor. Portanto, quando nós reconhecemos que Deus é o autor da lei e que Ele é o autor do sábado, nós certamente o vemos, então, como o Criador de todas as coisas. E diz que não devemos fazer nenhum trabalho, dando a certeza também que assim nós estamos santificando esse dia, reconhecendo Deus e nos devotando totalmente a Ele. O mandamento também diz que nesse dia Deus abençoou, e abençoar aqui significa encher algo com a presença do próprio Deus. Olha que interessante. Deus abençoou quem? Ele abençoou o dia de sábado. Então, na verdade, se Deus abençoou esse tempo de 24 horas, Ele está abençoando esse dia com a sua presença. Esta é a bênção do sábado. Por isso Deus descansou e Deus abençoou o sábado, dando nele a sua presença. Deus enche o sábado com a lembrança de quem Ele é a nós mesmos, e o sábado diz que Ele é o nosso Criador, e por isso nós lembramos dele nesse sábado. Ele é o fundador do sábado, Ele é o fundador da lei, e assim Ele abençoou esse dia, dando a sua própria presença. No sábado, na verdade, o céu toca a terra. O sábado é a única ideia de santidade no tempo que nós temos. Em nenhum outro dia nós temos a santidade do tempo como temos no sábado. E por fim, diz que Deus santificou este dia. Na palavra hebraica kadosh, santo,
E qual foi a primeira coisa que Deus tornou santa neste mundo, você sabe? Qual foi a primeira coisa que Deus santificou nesse mundo? Foi o tempo, foi o sábado. A primeira coisa que Deus tornou santo neste mundo foi o sábado. Portanto, os 10 mandamentos, na verdade, é todo um convite para adorarmos o Senhor. Vamos dar uma olhadinha em Gênesis 2, verso 2. Esse verso ele é muito interessante. Gênesis 2, vamos ler os versos 1 e 2, mas vamos nos concentrar no verso 2 e vamos fazer uma pergunta a esse verso. Olha só, Gênesis 2, o verso 1 diz assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo que neles há. Verso 2: e havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda obra que tinha feito. O que diz o verso 2? Ele diz: e havendo Deus terminado a sua obra. Quando que ele terminou a sua obra? Em qual dia? O que diz o verso? Terminou na sexta ou terminou no 7º dia? Mas aqui está dizendo assim: e havendo Deus terminado no 7º dia. Então Deus terminou a sua obra no 6º ou no 7º dia? A Bíblia diz: e havendo Deus terminado a sua obra no 7º dia. Então, vamos imaginar que nós vamos construir uma casa. No primeiro dia eu faço o soalho, segundo faço as portas, terceiro a janela, quarto o telhado, quinto, e no sábado eu pinto a casa, ela está pronta. Eu terminei a casa no sábado. É isso que está dizendo. No 7º dia, Deus terminou. O que Deus criou no sábado? Porque a Bíblia diz que no 7º dia, Ele terminou a sua obra. Deus criou alguma coisa no sábado. Não, o homem Ele criou na sexta-feira. Deus criou, escreva aí na sua Bíblia, Deus criou a Menubá. Menubá. Menubá é uma palavra hebraica para a paz, a serenidade. Que Deus criou no sábado foi o que nós não encontramos em nenhum outro dia da semana, que é a serenidade, a paz. Por isso que Gênesis 2:2 diz: e no 7º dia Deus terminou a sua obra. No 7º dia Deus colocou aquilo que você só encontra nele, que é a paz, que é a serenidade. Eu estava conversando com um rapaz essa semana, ele, usuário, e ele disse, eu perguntei a ele como ele se sentia, né? Qual era a sensação dele em ingerir as drogas. E ele falou assim: pastor, inicialmente a gente se sente mais alegre, se sente melhor, tal, mas depois a gente sente uma tristeza, um vazio. E ele disse uma palavra que realmente nos faz pensar. Ele falou assim: a gente sente uma angústia aqui dentro. Parece que falta alguma coisa. No sábado, Deus criou algo que nós não temos como parar o tempo. Você não tem como chegar sexta-feira e dizer: para tempo, porque eu não quero sábado, por exemplo. O tempo foi criado por Deus e você queira, ou eu, nós queiramos ou não, o tempo vai acontecer. O sábado virá. Nesse dia, Deus escolheu criar esse dia, e aqueles que se voltam para Ele e o reconhecem como Criador de todas as coisas, Deus concede a Menubá, a paz, a serenidade. Quando chega sexta-feira, na nossa mente, na mente de um cristão, há uma mudança lá dentro. Naturalmente, nós deixamos as coisas do mundo e a nossa mente se volta totalmente para o descanso e para Deus. Isso é a Menubá, a serenidade e a paz. Você compreende então que o sábado não é uma questão de dia, mas é uma questão de espiritualidade, de Deus entrar em nossa vida? Eu vou pedir para o Cláudio colocar um gráfico para eu falar um pouquinho para vocês,
para nós termos a certeza de que esse dia ele é importante. Isso, o gráfico é esse. Nós temos os 7 dias da semana. Primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e o 7º dia. Hoje nós chamamos de domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Nós temos, então, os 6 dias da semana, e 6 dias da semana, o número 6, ele simboliza imperfeição na Bíblia. Tanto que é o número da besta, segundo o Apocalipse. 666 é o número da besta, e besta é um poder político, religioso, vocês sabem disso, que se opõe a Deus. Portanto, 6 na Bíblia é imperfeição. Os 6 dias que nós passamos na semana, eles nunca serão totalmente perfeitos. Porque nós teremos atividades, teremos coisas que vamos fazer esquecer de Deus e assim por diante. Mas o número 7 na Bíblia significa perfeição. Apocalipse 5:6 diz, os 7 Espíritos de Deus. Portanto, o 7º dia, o sábado, é o dia perfeito de Deus, segundo o que nós vimos na Bíblia. Algo mais para nós vermos. Em que milênio nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo hoje no 6º milênio. Como sabemos disso? Desde a criação da Terra, a cada 2000 anos, Deus interviu na história deste mundo. Da criação ao dilúvio, foram 2000 anos. Do dilúvio à primeira vinda de Cristo, mais 2000 anos. Da primeira vinda à segunda, que está para acontecer, mais 2000 anos. Portanto, nós estamos vivendo hoje no 6º milênio deste mundo. E em breve estaremos no 7º milênio. A pergunta é, onde iremos passar o 7º milênio? Há teorias que rondam por aí dizendo que o mundo tem bilhões de anos. Que o mundo foi criado há bilhões e bilhões de anos. Pela palavra do Senhor, o mundo durará apenas 6.000 anos. Onde passaremos então o milênio? Nós iremos passar no céu. Primeiro milênio, segundo, terceiro, nós estamos no 6º, e o 7º, que será em breve, iremos passar no céu. E quando lemos o Apocalipse, diz que passaremos 1000 anos nos céus, iremos conhecer toda a criação de Deus, a Nova Jerusalém e assim por diante. Há uma declaração de Ellen White, confirma dizendo, está para sempre terminada a obra de ruína de Satanás. Durante 6.000 anos, efetuou ele a sua vontade, enchendo a terra de miséria e causando pesar por todo o universo. Agora, isso é, após os 6.000 anos, as criaturas de Deus estão para sempre livres de sua presença e tentações. Enquanto a terra está envolta nos fogos da destruição, os justos habitam em segurança na santa cidade. Portanto, se ela está falando sobre 6.000 anos, dizendo, olha, durante 6.000 anos ela efetuou a sua vontade, agora ela está se referindo ao fato de estarmos na cidade santa, automaticamente está falando sobre o próximo milênio. Portanto, o sábado passa a ser um pedacinho do céu na terra. Diz que Deus nos deu e nos concede de presente esse privilégio de termos a cada 7 dias um pedacinho do céu na terra diante de nós. O sábado é o tempo onde o ser humano está na casa do Criador e com o Criador. Um tempo de 24 horas que Deus reservou para si. O sábado é o tempo de 24 horas em que a eternidade invade a nossa vida com a presença do Senhor. A cada 7 dias, um milagre acontece. Nossa vida espiritual é renovada pela presença do Senhor. Toda a nossa vida deve ser um peregrinar. Durante 6 dias da semana, há um pedacinho do céu na terra. Todos os dias da semana devem nos fazer lembrar dos 6.000 anos e que no sábado nos simboliza o 7º milênio, onde estaremos com o Senhor para toda a eternidade. O sábado literalmente é um pedacinho do céu na terra.
O sábado é o dia que Deus leva você para a casa dele. Em Isaías 58, 13 e 14, diz o profeta que Deus nos faz cavalgar sobre os altos da terra, a nos ver a herança de Jacó. E essa é uma declaração claramente onde o profeta diz que no sábado Deus nos tira deste mundo e nos leva para um mundo por vir. Qual a importância do sábado na sua vida? Qual a importância desse dia? Você tem percebido e sentido a presença de Cristo, especialmente no dia que Ele separou? Nós não temos como parar o tempo, e Deus sabiamente, dentro do tempo, escolheu um período, um tempo de 24 horas para estar conosco. Que Deus nos abençoe e que nós olharmos para o sábado, olhemos como o dia que Deus criou a serenidade e a paz, porque a presença dEle está nesse dia. Que Deus abençoe você. Feche seus olhos para nós orarmos, por favor. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, pelos teus mandamentos, pois todos revelam o teu caráter de amor, de bondade. E nós te louvamos, Senhor, por ser misericordioso e bondoso para conosco. Te louvamos porque um dia o Senhor nos revelou o teu santo sábado. E agora, pela tua graça, nós podemos viver esse dia para viver em tua presença. Abençoe a cada um de nós, os que nos assistem via internet. Dá-nos sempre a tua paz e a tua serenidade e a tua presença em nossa vida. Em especial, nos dê a graça de vivermos conforme o teu mandamento, em nome de Jesus. Amém. Amém.